Uma funcionalidade que nós temos no Simac Web é a impressão de etiquetas. Nós vamos ver como nós podemos utilizar essa funcionalidade ou esse recurso. Então, o que é no Simac Web, na visão do sistema, essa questão de etiquetas? Então, é um recurso que permite tanto gerar como imprimir etiquetas de código de barra, tabela nutricional e outros tipos relacionados com produtos. É tipo de etiqueta, de tabela relacionada com o produto. O pré-requisito que nós temos é possuir a funcionalidade 915, que é a geração de etiquetas. E aí nós vemos um passo a passo aí. Nós dividimos a questão das etiquetas em 3 processos. Primeiro, a configuração da etiqueta e a questão de configurar a fila de impressão. Depois a gente tem a parte da geração da etiqueta em si, e depois nós temos a parte da impressão de etiquetas. Lembrando que para cada processo desse, a gente utiliza um recurso, ou podemos chamar até de um software específico em relação a esse assunto ou a esse recurso que vai ser utilizado. Né? Então, a gente pode começar, por exemplo, falando um pouquinho aí sobre a questão da configuração do portal. Então, a primeira configuração que nós podemos fazer. A configuração do portal ela é feita a partir da configuração do terminal. Você tem o terminal, e aí no terminal você vai fazer a configuração da etiqueta. E tem alguns detalhes em relação a isso. Por exemplo, o sistema permite que se configure até dois modelos de etiquetas. É um recurso bem interessante do sistema, que você pode ter a opção de poder trabalhar com 2 modelos de etiqueta na mesma empresa. É uma situação que não é comum acontecer, mas é uma situação que, via de regra, ela, em um momento ou outro, de um determinado cliente, ela acontece. Né? Então, nós vamos observar como faz esse tipo de situação. Bem, indo direto aqui ao cadastro do terminal, já entrou aqui no cadastro terminal, eu vou no terminal, é sempre o terminal web, é o terminal que a gente usa aqui para fazer a edição, então está aqui. Eu tenho 3 configurações aqui no terminal. Tem, por exemplo, a configuração do spool de impressão, depois a gente vai falar um pouquinho ali à frente sobre ele, mas aqui é que faz a configuração. Depois a gente tem a configuração da etiqueta. Na etiqueta a gente tem as características da etiqueta. E aí nós temos um manual para fazer isso. Né? Nós temos aqui, falei que a gente pode ter 2 impressoras, você pode configurar a impressora aqui, configurar a imagem também para a etiqueta. E aqui em linhas você vai fazer a configuração da etiqueta em si, utilizando o manual. E na etiqueta 2, repete a mesma configuração para quem utiliza 2 etiquetas. Né? Então é bem simples. Na realidade é a utilização do manual e a configuração aqui esse portal. Então, essa é a primeira parte que a gente faz em relação à etiqueta, a parte da configuração. Depois vem a parte de gerar a etiqueta é gerada no Simac Web. E quando faz a geração, tem vários recursos, né? Por exemplo, família, marca, fazer etiqueta por chave de NFE importada, olhando data de alteração de preço dos produtos, ou pode até selecionar um produto avulso. Quando se trabalha com tabela nutricional ou um outro tipo de tabela, né? Então lá em observação dos produtos são lançados os dados previstos no manual. E por último, a gente tem a fase da impressão da etiqueta. A impressão da etiqueta, ela utiliza o spool de impressão, o Sysprinter. Né? É um sistema que ele fica rodando por baixo, né? Naquele terminal onde está configurada a etiqueta, ou configurada a impressora, né, de impressão de etiqueta, ou as impressoras que tem, a Zebra, a Eugenia, etc. e tal, e tem alguns detalhes, né? Você pode gerar a etiqueta, porque a etiqueta é gerada no Simac Web, então você pode estar com o Simac Web em qualquer lugar, você pode estar em outro lugar do mundo e faz essa impressão lá naquele local que você determinou. Né? Então, pode estar fazendo fora da empresa, a pessoa pode gerar a impressora, a etiqueta em casa, imprimir lá na impressora, o processo é tudo automático. Né? E como eu disse aqui, repetindo, você pode configurar até 2 impressoras no mesmo terminal. E o sistema que eu estou falando, ele é bem simples, né? Ele está rodando aqui, olha, rodando como ícone aqui, né?
Então, ele está escutando aqui. Então, tudo que vier para essa impressora aqui, para esse ID de impressão, o ID do spool está aqui. Esse ID do spool é que você configura lá no spool de impressão, que eu mostrei agora há pouco, lá no cadastro de etiqueta. Então, você chega aqui no cadastro de etiqueta, esse spool de impressão aqui é exatamente esse número que é apresentado aqui no terminal. Então, você pega esse número, ID do spool, coloca aqui, espeta uma ou duas impressoras, né? Direciona, cada impressora você direciona a etiqueta, a partir daí sua configuração está feita. O programa tem que estar rodando, roda em 3 ícones aqui embaixo, né? Fica escutando o que a gente está gerando de etiqueta. Então é bem simples o funcionamento do spool de impressão. E aí nós temos a outra parte, que a gente vai trabalhar agora, que é a parte do CIMAC Web. A parte do CIMAC Web, o que eu faço? Acessando aqui o CIMAC Web, eu tenho aqui algumas opções do CIMAC Web. Então, eu tenho, é lógico que ali no usuário também eu tenho que configurar, liberar para o usuário aqui, né, lá no cadastro de usuário, eu vou ter que liberar aqui a opção de utilizar etiquetas. E aqui eu posso fazer a escolha das etiquetas, fazer a seleção da etiqueta, posso selecionar, por exemplo, como eu disse, por família, faço um filtro aqui, tá? E aí aparece os itens relacionados com essa família, né, para fazer a configuração, e a partir daqui eu vou fazer a configuração das etiquetas. Aqui, por exemplo, tem algumas informações interessantes, o preço de venda, o preço tabela 2, quando tem, o estoque, porque se você quiser, por exemplo, é um produto novo, né, chegou, você tem o estoque, você vai fazer a quantidade de etiqueta relacionada com o estoque, ou uma quantidade de etiqueta relacionada com a quantidade de produto que entrou na nota. E, geralmente, você está com ali a quantidade de produto na sua frente, ou está com a nota na sua frente para fazer essa aferição, né? E, a partir do momento que você escolhe uma determinada etiqueta para fazer, você vai pegar e vai indicar a quantidade de etiqueta que você quer. Então, desse produto aqui eu tenho que fazer 10 etiquetas, desse produto aqui eu quero fazer aqui 8 etiquetas, e vou informando aqui, ele vai dizendo a quantidade de etiqueta aqui. Um ponto interessante que a gente tem que observar, aqui está dizendo a quantidade de etiqueta, 18 etiquetas que eu preparei, tá, para fazer. Só que, de repente, você vê que 18 etiquetas não alinha, por exemplo, é uma etiqueta que são 4 por linhas, tá? Então, você não vai ter múltiplo de 4 aqui, 18 não vai ter ser múltiplo. Você não vai chegar, você vai imprimir 4 ali, 4, vai imprimir 5 linhas e 2 etiquetas vão sobrar. Então, você tem que pensar nisso, vou ter que imprimir, então, se são 4 etiquetas, né, por linha, eu vou ter que fazer 20 etiquetas para fechar um número direitinho. E a mesma coisa que se for 2 etiquetas, se for 3 etiquetas e assim por diante. Um recurso que você pode fazer é inserir novos produtos aqui. Agora sobrou etiqueta, eu vou imprimir etiqueta desse produto aqui também. Seleciono o produto, você selecionou, ele já incluiu aqui, esse produto aqui é automático, eu só digo quantas etiquetas eu quero. Aí eu falo assim, não, eu quero colocar 2 etiquetas para fechar a impressão de etiqueta ali, né? Relembrando então, você tem a opção dos filtros, pode fazer filtro por família, fazer filtro por marca, né? Lembrando que aqui é E, né? Quer dizer, se você marcar família e marca, ele vai pegar a família, vai pegar uma marca dentro da família, né? Ou vice-versa, assim que ele vai avaliar, tá? Então, ou você marcar um ou marcar outro, se marcar os dois, tem que um estar compondo o outro, esse tipo de filtro que o sistema faz. Uma outra questão, você pode fazer aqui uma NFE, que você acabou de dar entrada, você vai lá, copia a chave, né? Vai lá no relatório, copia a chave, joga a chave aqui, e aí vai trazer os produtos daquela NFE para você poder escolher aqui o que você quer gerar de etiqueta daquela mercadoria que entrou. E a outra situação é que se tiver alteração de preços, né, isso aí é importante, aí vem a questão dessa coluna do estoque aí, que é muito interessante para isso, né? Eu alterei o preço, então vou ter que emitir etiqueta de preço para quantos produtos? É o que eu tenho em estoque. Lógico que o estoque tem que estar acompanhado. Quem tem estoque negativo, né, que é um programa de demonstração, de teste, mas aí você teria que ter o estoque controlado da forma correta. E aí, se você tiver essa opção, você vai ter que colocar aqui a questão do filtro dos preços alterados, né, e a data inicial e a data final. A mesma coisa acontece se você colocar uma nota aqui. Se você inserir uma nota, você pode dizer, não, eu quero apenas os preços que foram alterados dentro dessa nota. Ou mesmo na família, numa marca, não, eu tive uma alteração de preço de uma marca, determinada marca, então eu quero só os preços que foram alterados.
Tá? E aí vai pegar, coloca fruto de data inicial e final, e você tem um recurso de imprimir etiqueta específica daqueles produtos que foram alterados naquela data específica. Tá? Depois que você selecionou tudo, sai para a opção de gerar. Quando você gera, o que acontece? Você confirma, tá? A etiqueta gerada é com sucesso. Lá no spool de impressão, onde você configurou a impressora lá, automaticamente vai sair a etiqueta lá. Né? Você vê que a gente nem limpa a tela, por quê? Pode ser que lá aconteça uma questão a impressora está com um determinado problema lá, né? Ou você não levantou o spool, então você pode, inclusive, repetir o processo aqui. Ou pode fazer o processo de 2 vezes. Não, eu quero imprimir aqui uma quantidade primeiro, depois imprimir outra quantidade. Tá? Se for preciso você zerar, você tem 2 opções. Você sai da rotina e entra novamente, ou você faz um novo filtro. Essas são as 2 opções que você tem. Um outro recurso que a gente falou é em relação à etiqueta de nutricional, relacionada com produtos. Né? Então, você tem o local que você tem que fazer a configuração aqui. Então, você chega no campo de observações e você vai lançar aqui as informações, a quantidade de coluna, cabeçalho, o campo 1, 2, isso tudo aqui está informado no manual. Tá? Então, a gente tem o manual, você tem que pegar o manual de etiqueta do CMARC Web, e a partir daí você vai trabalhar com as informações dentro do manual. Tem todas as configurações que eu falei aqui, está no manual. O manual está bem tranquilo, tem várias outras informações, então tem que ler todo o manual para trabalhar, porque etiquetas tem que ter a impressora, tem que entender, o manual vai te explicando tudo o que acontece. Né? E nesse caso específico que eu falei, em relação à tabela nutricional, você tem aqui a opção, olha, que está explicando o que você tem que fazer. Tá? Então, você pega, por exemplo, no campo de observação, cadastro produto. Tá? Você tem aqui a questão de colunas, aí você tem como você escreve, faz a configuração. Aqui está um exemplo, né, um resultado que pode aparecer. Tá? Então, você colocou aqui, ele vai fazer isso. Tá? Aí você tem outras configurações aqui, outros exemplos, né? Aqui exemplo de uma coluna, aí tem a imagem aqui, exemplo de 2 colunas, tem a imagem aqui, exemplo de 3 colunas com 0 no preço, então tem outra imagem aqui referenciando, e o manual vai trazendo imagens aí de etiqueta de um formato um pouquinho diferente. Então você tem todo esse potencial para utilizar o sistema para né, gerar as etiquetas. É lógico que manual é algo que sempre está atualizado, é bom pegar sempre a última versão, no EAD CMARC. Tá? Com certeza, com essas informações, você vai ter sucesso aí para poder fazer a impressão das etiquetas, né? Ou treinar um usuário para fazer isso. É bem tranquilo, né? Tem essa série de configurações que tem que ser observada, tá? Para poder o fluxo fluir de uma maneira bem natural.